a gente não consegue êxito nisso. E hoje, uma oferta que nós tivemos do nosso irmãozinho Jackson no final da semana passada, retrasada, a gente está tentando dar um ganho no registro dessas apresentações. E como eu falei para vocês, aqueles que estavam conosco no final do mês passado, na apresentação do nosso irmão Marcelo, nós temos uma apresentação prevista para esse mês. Já naquela semana, na apresentação, eu tinha falado que eu havia assistido uma outra apresentação com o mesmo tema, falando sobre reforma íntima. E chamava a atenção, vem chamando a atenção de todos aqueles que estão nessa casa, para os nossos irmãos da casa e aqueles que nos frequentam, que nos visitam, sobre a importância do tema. A reforma íntima está muito ligada ao que se espera na renovação das casas religiosas, das casas doutrinárias dos dias de hoje, as casas modernas, espíritas, se é que o termo me permite ser mencionado. E nós estamos tendo a oportunidade de apresentar hoje, através do nosso irmão Kleber, esse tema. Eu gostaria muito da atenção de vocês, da participação de vocês, principalmente dos meus irmãos da Fraternidade Espírita Cristã, que eu gostaria que tivesse um número maior nosso aqui hoje. Porque isso faz parte da transformação da fé, da modificação da fé, a reforma íntima de cada um de nós. Porque quando você fala da instituição, eu não estou falando de algo abstrato, eu estou falando dos irmãos que compõem a casa, dos irmãos que frequentam a casa. E eu tenho certeza que hoje o nosso irmão Kleber vai estar compartilhando conosco um conhecimento que vai ser muito útil no nosso trabalho futuro. Eu não vou prolongar porque o nosso cinegrafista ali está controlando o tempo, e eu vou deixar com vocês o nosso irmão Kleber. Por favor, Kleber, que ele tenha um ótimo trabalho, uma boa noite de trabalho conosco. Já de antemão eu agradeço a presteza dele estar conosco, abrindo espaço na sua agenda de distribuir um pouco do conhecimento dele aqui conosco. Meu irmãozinho, fica à vontade, bom trabalho hoje. Obrigado. Boa noite, é uma alegria estar com vocês aqui nessa primeira estada, no FEC, Federação Espírita Cristã. Nós viemos aqui, a convite da direção da casa, apresentar esse tema, reforma íntima. E todas as vezes que a gente fala de reforma íntima, o que esse conceito passa para nós? Quando a gente fala em íntimo, a gente está falando de quê? Íntimo. Interior, certo? Íntimo está no interior. Então, é a reforma do nosso interior. O que está dentro do nosso interior? O que é que está? E se expande. Na realidade, não está preso. Está aqui, em volta. O que é? O nosso espírito, certo? Então, esse é o conceito básico. Nós vamos fazer a reforma íntima ligada a reformar a individualidade, o espírito. Isso é o fundamental. Questão básica de doutrina espírita e, para todos aqueles que militam dentro do movimento espírita, o trabalho é esse, é de reforma íntima. Sem reforma íntima nós não vamos chegar a lugar nenhum. Não adianta eu vir para a casa espírita falar em humildade, falar em amor, falar em paciência, em tolerância. Quer dizer, eu falo, mas não executo. Eu falo e não executo. Então não adianta. Por isso que nós temos que reformar o interior. Para quê? Para que o meu falar esteja compatível com aquilo que eu estou vivenciando. Eu preciso vivenciar esse aspecto. E o espírito ele tem que estar dentro desse processo. Por quê? Porque ele está dentro desse processo de evolução. Todos nós estamos dentro desse processo de evolução. Muito embora nós sempre estejamos nos questionando quanto a isso. Será que realmente eu estou melhorando? Será que o meu conceito de trabalho, de participação no mundo, efetivamente está melhorando o meu interior e com isso eu estou contribuindo também com o meu próximo?
Porque toda vez que cada um de nós melhora, nós contribuímos com o próximo, certo? Dentro de casa, por exemplo, os espíritos têm um chavão para nós que eles chamam o quê? O nosso lar é um cadinho de aperfeiçoamento espiritual. Vocês sabem o que é um cadinho? Vocês já viram uma siderúrgica? Um alto forno? Aquela baciazinha que entra lá dentro, daquela alta temperatura, mais de 1000 graus. Muitas das vezes no nosso lar a temperatura vai mais de 1000 graus. Vai. Não é complicado? Aí a gente diz que tem que engolir saco, isso. Então, nós estamos aqui para isso também. Faz parte da nossa vida, da nossa existência, da nossa vivência, engolir saco. Sem dúvida alguma. E não adianta reclamar, não. Não adianta reclamar. Porque isso aí faz parte. É o nosso trabalho. Então eu trouxe hoje para a gente aqui 6 questõezinhas, olha só, resumida a reforma íntima em 6 questões do nosso irmão Ney Preto Pérez. A família do Ney Preto Pérez é uma família de cientistas. São espíritas, cientistas, pesquisadores. E esse trabalho que ele fez está no livrinho, Manual Prático do Espírita. Tem um livrinho aí para vender, Manual Prático do Espírita. Ele traz exatamente essas 6 questões básicas e dentro do livro existe uma série de exercícios para ver se você está realmente aplicado na questão da reforma íntima, né? Mas nós vamos começar o seguinte, com uma questão importantíssima da base de reforma íntima. O que é a base de reforma íntima? Questão 919 do Livro dos Espíritos. A base da reforma íntima, olha aí, qual é a base da reforma íntima? Foram lançadas por Kardec no Livro dos Espíritos, na pergunta 919. A pergunta é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Olha bem a pergunta, hein? Qual o meio prático, ou seja, a prática é a ação, né? Mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal? Porque o nosso teste é constante, né? Convites para a gente fazer o bem são raros. Agora, para fazer coisa errada, não precisa nem convite, né? Por exemplo, quando a gente vem para a casa espírita, certo? Quando a gente vem para a casa espírita, fura pneu do carro, a gente pega engarrafamento, é uma complicação, se chega arrancando os cabelos na casa espírita, todo mundo nervoso, não é assim? Agora, chamou para ir para uma praia, é uma maravilha, não tem problema nenhum, todo mundo vai, que é uma beleza, né? Não há dificuldade alguma. Por quê? Porque o bem não dá ibope, gente. O bem não dá ibope. O bem é de espírito para espírito, de alma para alma. É o exercício do amor prático. É esse contato constante que nós temos dentro desse processo de evolução. Então a questão, qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir a esse arrebatamento do mal? Resposta dada. Um sábio da antiguidade vos disse. O que esse sábio disse? Conhece-te a ti mesmo. Nós, costumeiramente, somos os FDVA da vida. Vocês sabem o que é FDVA? Não? Fiscais da vida alheia. Fiscais da vida alheia. Como a gente administra bem a vida dos outros, né? A nossa é complicado, não é verdade? Então a gente precisa estar atento a isso. Precisamos melhorar esse aspecto aí, certo? Porque inclusive isso traz comprometimento. Traz comprometimento, né? Agora, comprometimento que nós vamos ser castigados? Não. Deus não castiga, Deus educa. Deus nunca castigou ninguém. Os espíritos muito menos, né? Aquela série de historinha, né? O meu santo não foi com o santo do outro. Vamos analisar essa questão aí. O que é um santo? Vamos aí. O que a gente entende por um santo? Um santo é um espírito de luz, gente.
de alta hierarquia espiritual. Como que ele não vai com outro? Ele não precisa nem reencarnar mais aqui nesse planeta. Ele está, anos-luz disso aqui. Mas a gente gosta de perpassar a culpa para o outro. A gente não assume o que faz. Então fica mais fácil jogar a culpa para o outro. A gente joga a culpa para o santo, né? Mas depois vai lá pedir de joelho para ele, né? Essa que é a questão. Conforme muitas das vezes a gente chega no lar aí, no cadinho de 1000 graus, eu não pedi para vir para cá. Eu concordo, não pedi mesmo não. Certo? Implorou. Implorou para vir. Não pediu não. Implorou de joelho para vir para aquele lar. É por isso que o Chico tem uma mensagem aí que roda na internet, que a gente está no lar certo, no trabalho certo, na família certa, tudo direitinho. Quando ele fala isso, a gente vê o quê? O complicado sou eu. Na realidade sou isso, né? O complicado somos nós. Então, nessa resposta da pergunta 919A feita por Kardec ao Espírito de Santo Agostinho, o Espírito de Santo Agostinho fala o seguinte, afirma: o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Então, se eu me conheço, eu estou realizando a reforma íntima, estou modificando o meu interior. Tranquilo. Se você se conhece, você vai dizer: mas, plebe, é complicado isso. Sim, é. E planeta de prova e expiação, vocês esperavam que fosse o quê? Um paraíso? Planeta de prova e expiação é isso aí, é pauleira, todo dia, gente. É teste. E nós somos testados aonde? Vocês acham que um obsessor vai testar a gente onde a gente está preparado? Ele vai testar onde a gente é falho, que é para poder dar rasteira e derrubar. Não tenha nem dúvida quanto a isso. Ele não tem peninho não, né? Não tem não. Ele, quando tem esses objetivos bem traçados, ele vem e vai fazer o que tem que fazer. Você que tem que estar atento. É o chamado orar e vigiar. Se você tiver no orar e vigiar, não adianta. Ele vai insistir, vai insistir, vai insistir. Com esse não dá não, vou procurar outro. Né? Então o teste para o médium principalmente é isso. Porque o médium constantemente ele é enganado. Para aquele que estuda o livro dos médios, é isso aí. O espírito de Erasto, por exemplo, tem uma simpatia muito grande por esse espírito. Foi um dos espíritos que auxiliaram Kardec na purificação. Certo? Então, a pergunta que foi feita a Erasto: qual o melhor médium? O que a gente pode entender como melhor médium? Erasto acrescenta: o melhor não existe. Vamos considerar o bom. Aí vem outra pergunta. Então, qual é o bom médium? É aquele que é menos vezes enganado. Esse é o bom médium. O que é menos vezes enganado. Então, nós vamos ser enganados sempre. Vocês veem aí no dia a dia pessoas cultas, letradas, formadas, sendo ludibriadas a 3x4, aí, conforme a gente diz, toda hora. Passa a perna nas pernas. Por quê? Não está tendo, não está no horário vigiar. Existe um chavão também muito sério, que o pessoal fala que o espírito é meio bobo. Ele perdoa tudo. Não é assim não. O espírito ele tem que estar atento, muito atento às coisas que estão à volta dele, para que ele não complique a sua participação no dia a dia. Né? Então, seguindo, todo esforço individual, quando a gente fala em individualidade, é cada um, de melhorar nesta vida e resistir ao arrebatamento do mal, só pode ser realizado conscientemente por uma disposição própria. Eu tenho que ter essa de vontade, distinguindo-se claramente os impulsos íntimos e optando-se por disposições que nos levem à mudança de comportamento. Então nós temos que fazer essa mudança, né? E não é fácil. Você pegar e levantar um prédio é uma coisa. Você pegar uma casa velha e reformar é outra completamente diferente. E nós somos essa casa velha aí que tem que reformar. Nós somos essa casa velha. Por isso que a gente tem que estar atento.
A disposição de conhecer-se a si mesmo surge de duas maneiras. A primeira, surge naturalmente como fruto do amadurecimento espiritual de cada um. A vivência, o dia a dia, né, a nossa vida de relação com os amigos, com a família. Então, à medida que o espírito vai se amadurecendo nesse processo, isso é um processo natural, né, dele se conhecer. E a outra, provocada pela ação do sofrimento renovador, que sensibiliza a criatura e desperta para os valores novos do espírito. Existe um chavão também de doutrina espírita que diz que nós temos que sofrer para ser feliz. Esqueçam isso, hein? Isso é abobrinha, é balela. Nós não temos que sofrer para ser feliz. A questão do sofrimento está inserida dentro de um contexto de necessidade de cada um, e varia, né? De médium para médium, de individualidade para individualidade, isso varia muito. Não é uma coisa fixa, né? Ninguém veio aqui para... Nós viemos aqui, nós fomos criados para ser felizes, gente. Deus nos criou simples e ignorante para ser feliz. Se nós estamos sofrendo, exatamente, nós não podemos ter passar a culpa para o outro. É aquela historinha, estamos arrumando em casa o armário, né? Estamos lá em cima da escada arrumando. Aí a gente deixa cair uma caixa, entra uma pessoa e diz, tá vendo, foi só tu chegar, a coisa já caiu no chão. A gente não assume o erro, a gente sempre perpassa para o outro, é mais fácil, né? É o que acontece constantemente com a gente, é isso aí. Então a gente precisa estar atento a isso, gente. É uma coisa simples, mas nós estamos faltando com fraternidade quando a gente age assim. Não estamos no horário vigiário. Temos que estar atento, liga aqui, uma coisa simples do dia a dia, né? Mas que acontece sempre, acontece ou não acontece? Todo mundo deu gargalhada aqui, né? Eu só não dei porque eu estou falando com vocês, senão daria também. A gente fala logo que a pessoa fosse uma energia pesada. Isso aí. Então, seguindo. Uns chegam pela compreensão natural, outros pela dor, né? Que também é um meio de despertar a nossa atenção. Eu, por exemplo, com 21 para 22 anos foi quando eu cheguei à doutrina espírita, e vim pela dor. Uma dor muito dura, certo? Tive muitos irmãos, muitas irmãs enxugando as minhas lágrimas, né? No dia a dia, para mim poder aprender. E hoje está aqui, né? Falando com vocês, passando a minha experiência para vocês. Então, a vida é maravilhosa. Nós é que somos o complicador desse planeta. Essa é que é a realidade. Então vamos lá, a primeira questãozinha do Ney Preto Pérez. O que é a reforma íntima? É a primeira pergunta. A reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento. Olha lá, conhece-te a ti mesmo. Então isso é contínuo, isso não para, né? Eu tenho um irmão que diz assim, está doido para desencarnar, foi para nosso lar. Só, meu irmão, nosso lar é colônia de trabalho, né? Nós gostamos de uma preguicinha que não é mole. Nosso lar é colônia de trabalho. Você não fica pensando que você está com passaporte para nosso lar, que não está não, nós estamos muito distante disso, né? Então, a reforma íntima é um processo contínuo de autoconhecimento, de conhecimento da nossa intimidade, olha aí, a irmã falou aqui, olha, intimidade, né, espiritual, modelando-nos progressivamente na vivência evangélica. Viver o Evangelho. Viver o Evangelho qualquer um pode viver. Porque nós não estamos amarrados a rótulos, não estamos vestindo camisa de religião. Porque hoje, a questão de amplitude que os espíritos passam para nós é muito grande. Até porque hoje a gente está convivendo com muitas diferenças, né? O grande teste do ser humano hoje é saber conviver com as diferenças. Saber conviver com as diferenças. Então nós estamos aqui para esse aprendizado. É isso que vai impulsionar a nossa evolução, né? A nossa potencialidade interior para o bem. E todos nós temos a possibilidade de fazer o bem. Ah, mas Kleber, tem tanta gente aí que não presta, faz um monte de coisa errada.
faz errado é porque o bem ainda não chegou. Ainda não houve abertura dessa porta, dessa janela, para que o bem realmente esteja ali. Porque a hora que você fazer, que acontecer isso, esse que a gente às vezes critica por estar fazendo mal, vai estar fazendo bem, né? Eu trabalhei pelo menos uns 12 anos no lar de Frei Luiz. O espírito do Dr. Frederico von Steiner, que é o espírito que faz as cirurgias espirituais lá, ele foi um perseguidor da casa. Perseguidor. Ele era completamente fora de todo o entendimento espiritual das coisas. Né? Primeiro, mulherengo à beça, só vivia em orgia. Era assim. Então o que teve que se fazer? Um trabalho constante com esse espírito, para que ele entendesse as coisas, para que ele abrisse essa janela dele e deixasse resplandecer o bem que ele tinha. Quando aconteceu isso, ele passou a ser um colaborador da obra e hoje está trabalhando lá, fazendo todas as cirurgias espirituais. Lá do Frei Luiz, para vocês terem uma ideia, sai UTI no hospital, um paciente chega lá, se tira um paciente, muitas das vezes monitorado, com bala de oxigênio, ele vai para dentro da sala de materialização, ele é tratado na sala de materialização, volta para a UTI e volta para o hospital. Algum de vocês já teve a oportunidade de ir numa sala de materialização? Não? É um negro, conforme aquela porra ali daquele aparelho. Não se enxerga nada lá dentro. Nada. Tudo preto. Nada. A única maneira de você enxergar é que às vezes eles usam nas toalhas aquela tinta fluorescente que joga uma luzinha para ficar aceso, pelo menos para você se nortear para andar ali. Sabe qual é a luz que ilumina o ambiente? É dos espíritos. Quanto mais elevado ele é, mais se ilumina o ambiente. Então a luz é própria do espírito. Uma das vezes, numa reunião lá, se materializou o Walt Disney. Todos os personagens que ele criou, passou no teto do santuário, Tecnicolor, todos eles. Todo mundo saiu chorando da reunião. Então são os testemunhos que a gente tem e que as pessoas muitas vezes não acreditam. As cirurgias que existem lá, as pessoas dizem que é sangue de galinha, inventam uma série de coisas. Mas as pessoas estão sendo atendidas. Né? Estão sendo atendidas. E quem é disciplinado, esse ainda é muito mais atendido. Né? Então, nessa questão 1, o que a gente retomando? É a transformação do homem velho carregado de tendências e erros seculares. Somos nós. Nós somos esse homem velho, lá de trás, carregando uma série de personalidades agregadas a gente, né? E que nós precisamos ajustar. Isso tudo. São coisas mal resolvidas. Coisas mal resolvidas precisam ser ajustadas. Espiritualmente, não tem jeitinho, não tem lei do Gerson. Espiritualmente, tudo tem que correr em equilíbrio. Né? Então esse homem velho precisa sair. Para quê? Para que o novo, atuante na implantação dos ensinamentos do divino mestre, dentro e fora de si. Então, ele tem que deixar entrar o homem novo, para que ele trabalhe o divino dentro dele e fora. Né? Eu tenho um irmão de doutrina que ele fala o seguinte, que ele daria tudo na vida dele, quando o Chico estava encarnado, para ser vizinho do Chico. Quem é que não queria ficar do lado do Chico? Porque as pessoas que transmitem uma boa irradiação, todo mundo quer ficar próximo. É um ensinamento. Né? Ou seja, aqui no Ocidente nós não damos muito valor a isso não. Mas lá no Oriente, o gafanhoto, que é o pequenininho, lembra do gafanhoto? O gafanhoto, ele ajoelha na frente daquele velho, com a barba comprida, ele fica ali, ele é capaz de ficar ali um dia inteiro só olhando, admirando aquela pessoa. Vem a valorização do sábio.
Porque ele sabe que ali ele vai colher o quê? Ensinamento. Ele é o grande tesouro dele. Aqui no Ocidente, a gente não tem tanto respeito às pessoas de idade. Verdade? Mas lá eles estudam muito isso. Então, um exemplozinho só para a gente refletir. Então, reforma íntima é exatamente esse processo contínuo de autoconhecimento. E hoje os espíritos estão batendo nessa tecla. O livro de Barçanufo, Bezerra de Menezes, né? Emmanuel, esses aí para contar os mais conhecidos. E mais recentemente, por intermédio de Vanderlei Oliveira, Hermance de La Jonchère Dufour, certo? Hermance Dufour. Existe um livro chamado Reforma Íntima Sem Martírio. É um livro que todo médico deveria ler, estudar. Deveria ser um livro de cabeceira para esse processo de reforma. Né? Então, o Hermance hoje vem, juntamente com outros espíritos agregados, uma tarefa muito atual, né, passar para nós esses conceitos importantíssimos de reforma. Segunda questão, por que a reforma íntima? Nós vemos o que é. Agora, por quê? Porque é o meio de nos libertarmos das imperfeições e de fazermos objetivamente o trabalho de burilamento dentro de nós, ou seja, na nossa essência eterna, no nosso espírito, conduzindo-nos para as aspirações que nos levem ao aprimoramento do nosso espírito. Então, a reforma íntima nada mais é o quê? De aprimorar o espírito. Não seria tão bom que os médicos na casa espírita se disciplinassem, realmente, movimentassem todos esses recursos, né, para que pudessem estar realizando a reforma íntima e, com isso, como consequência, motivando a assistência, os seus irmãos a também estar realizando isso. Uma casa que faz isso é uma casa harmônica, é uma casa abençoada. Todos vão se sentir bem dentro dessa casa. Então é muito importante isso. E isso está dentro daquela consonância com o quê? Com a lei natural. Qual é a lei natural? Ação e reação. Essa ali é a lei natural. Eu nunca vi ninguém plantar pepino e colher morango. Nós vamos colher aquilo que a gente planta, né? Os antigos diziam o quê? Quem semeia vento vai colher tempestade. Profunda sabedoria, né? Como se fala isso? Estamos falando de quê? Ação e reação. Se eu dou carinho, amor ao meu próximo, automaticamente ele vai ficar impregnado por isso e vai me devolver da mesma forma. É aquele espelho, né? É aquele espelho. Existe uma historinha que fala que dentro de uma grande empresa faleceu aquele que te incomodava no trabalho. Faleceu. Aí fizeram filas ali, organizaram filas, tanta gente para poder ver quem era aquele que realmente incomodava. Alguns já fizeram algum comentário, ainda bem antes dele do que eu, né? Já estava me incomodando, né? Quando chegaram lá no esquife para ver, era um espelho que refletia a própria imagem. É isso. Muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente acorda de manhã e a gente vai se olhar no espelho, a gente tem vontade de correr de nós próprios. Acontece ou não acontece? Então a gente precisa estar trabalhando isso para quando a gente chegar no espelho, a gente dar um sorriso. Realmente ter essa troca positiva, né? Então, a reforma íntima, para que ela? Exatamente para trabalhar todo esse processo interior. E nós conseguimos realmente chegar a promover toda a nossa potencialidade interior. Porque todos nós fomos criados para fazer o bem. Essa é a realidade.
Se não fazemos é por quê? Porque não estamos envidando os esforços necessários para isso. Aí vem a reação, né? Automaticamente ela vem. Para que a reforma íntima? Terceira questão, para transformar o homem a partir dele. Então, nós, nos tempos atuais, o que as pessoas dizem? Nós temos que mudar o mundo. Nós não vamos mudar o mundo nunca. Você muda a individualidade e a consequência da mudança da individualidade se modifica o mundo. É o oposto de que se pensa. Cada um de nós tem que se melhorar para que nós tenhamos um mundo melhor. Isso é exatamente a ação e reação agindo aí, ó. Certo? Se nós nos modificarmos, vamos ter uma sociedade mais justa, mais harmônica, né? Mais fraterna. Então depende da individualidade. Não é querer mudar os outros. Que é normalmente o que a gente quer, né? É os FDVA, fiscais da vida alheia, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Seguindo, onde fazer a reforma íntima? Onde a gente vai fazer? Primeiramente dentro de nós mesmos, cujas transformações se refletirão depois em todos os campos. Ó, em consonância com o anterior. Reforma a individualidade, como consequência, se reforma também o restante, né? As transformações se refletirão depois em todos os campos de nossa existência, do nosso relacionamento com familiares, colegas de trabalho, amigos, inimigos, e ainda nos meios em que colaboramos desinteressadamente com o serviço ao próximo. A Casa Espírita é um desses meios. Nós vamos colaborar sem nenhum interesse nisso, né? Como voluntários no bem, para que realmente as coisas possam fluir nesse sentido. Quando fazer a reforma íntima? Quando é que nós temos que fazer essa reforma? E aí? Quando? Todo momento, o mais rápido possível. O momento é agora e já. É a resposta que ele dá. Não há mais o que esperar. O tempo passa e todos os minutos são preciosos para as conquistas que precisamos fazer. Essas conquistas íntimas, né? Porque todas as virtudes, meus irmãos, elas são conquistas da individualidade, né? Não se faz isso com facilidade. É muito esforço, muita dedicação, né? Muito sofrimento, muita lágrima. Mas a gente vai chegar a um objetivo tal que vai nos trazer esse sentimento do bem. Porque hoje, o mundo que a gente vive é um mundo em que nós estamos aí com os valores muito trocados, né? Muito trocados. E isso complica bastante essa nossa participação. Vamos à última questão, que depois a gente vai desdobrar em outros assuntos aqui. Como fazer a reforma íntima? A última. Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, quer dizer, não se faz reforma sem vontade. É preciso ter a vontade de querer. Eu falar que eu estou fazendo a reforma íntima é uma coisa, agora eu estar fazendo é outra completamente diferente. Então eu preciso ter a vontade de querer, primeiramente. Tá? Ao decidirmos iniciar o trabalho de melhorar a nós mesmos, um dos meios mais efetivos é o ingresso num grupo de estudos regular, sistematizado de doutrina espírita, cujo objetivo central é exatamente o nosso aperfeiçoamento moral. Primeiro, estudar. Já começa por aí. Né? Temos que estudar exatamente para poder entender as coisas. Com a orientação dos dirigentes, num regime disciplinar, apoiados pelo próprio grupo e pela cobertura do plano espiritual, conseguimos vencer as naturais dificuldades de tão nobre empreendimento e transpomos as nossas barreiras. Então, as barreiras que existiam, a gente começa a transpor por esse esforço individual, né, por essa vontade de querer realmente mudar. Daí em diante,
O trabalho continua, constantemente, né? Dia a dia, de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior disposição. E à medida que você melhora, é menos dor na coluna, menos dor de cabeça, né? E aí há entusiasmo para você vir à casa espírita trabalhar. Porque muitas das vezes a gente fica em casa por causa de uma dor de coluna, uma dor de cabeça. E olha, cuidado com as dores suspeitas, hein? Cuidado. Cuidado que a turma está aí. Né? Algum de vocês já ouviu aquela coisa? Está todo prontinho para vir para a casa espírita? Não vai não. Tem bastante gente lá, você não vai fazer falta. É ou não é? De vez em quando não assopra isso aí, né? E às vezes a gente se deixa levar por isso, não viemos para a casa espírita, né? Daí em diante, o trabalho continua de modo progressivo, porém com mais entusiasmo e maior disposição. Mas também, até sozinhos, podemos fazer a nossa reforma íntima, desde que nos empenhemos com afinco e denodo, vivendo coerentemente com os ensinamentos de Jesus. Então, nós podemos também fazer individualmente isso, né? Então, é preciso esse trabalho, essa vontade. O encontro de nós mesmos. Como é que a gente faz esse encontro? O processo de autoanálise, ele pode e deve ser utilizado mais intensamente pelo homem como meio de autoeducação permanente e ordenada. Então, a gente tem que fazer essa autoeducação. Precisamos sair da condição de indivíduos conduzidos pelo envolvimento do meio que a gente tem, reagindo e mudando, para passarmos a categoria de condutores de nós mesmos, né? Com amplo conhecimento de nossas potencialidades em desenvolvimento. Isso é muito importante. Por quê? Hoje em dia, nós somos levados a fazer as coisas como os outros querem e não pela nossa vontade. Porque a gente acha que vai pagar mico, porque isso e porque aquilo. Nós temos que ser nós. Conhece-te a ti mesmo. Se você está bem consigo, não importa como é que os outros estejam, o importante é você estar bem consigo e desenvolver o seu trabalho. Isso é que é o principal, né? Meus irmãos, se nós formos ficar preocupados com o que os outros pensam de nós, a gente não levanta nem da cama. Não levanta nem da cama. Porque não falta gente para dizer que a gente não vai conseguir, que a gente não vai para frente, que isso não vai dar certo. É o que mais a gente ouve. É verdade ou não é? Então a gente tem que modificar isso. De alguma maneira nós temos que movimentar o nosso espírito e modificar isso. A sociedade de hoje, por meio da mídia, e essa mídia, né, ela é feroz, né? Tudo quanto é anúncio que tem, não pode faltar um corpo escultural, né? Então vocês veem o apelo disso. O nosso querido irmão Hermógenes fala muito disso, da questão da normose, a gente viver pela cabeça dos outros. A gente não faz o que deve fazer, vive sempre norteado pelos outros. Então está aqui, a sociedade de hoje, por meio da mídia, influencia milhões a praticarem exemplos duvidosos. Não é isso que a gente vê? Priorizar as sensações, buscar a imagem perfeita, tornando-se natural e aceitável muitas práticas que nos prejudicam. A gente acha isso natural. Estamos sendo altamente prejudicados, mas achamos que isso é uma beleza, né? A batalha é grande contra a mídia e os exemplos dos influenciados por ela. São muitos que são influenciados, né? Então nós temos que ter atenção para isso. Atenção para isso. Para que a gente não seja ludibriado. O nosso querido irmão Adão Nonato, numa das suas palestras, é só vocês jogarem lá no Google, bota lá Adão Nonato, vocês vão ver as palestras dele. Ele fala sobre os obsessores. Toda vez que a gente fala em obsessão dentro da casa espírita obsessores, parece que a gente está falando uma doença contagiosa. Não é verdade?
Isso é a coisa mais natural que existe. Se eu passar numa rua e o espírito simpatizar comigo, ele vai me acompanhar. Não tenho dúvida quanto a isso. Quando perguntaram aos espíritos se a espiritualidade participava do nosso dia a dia, do nosso convívio, a resposta: mais do que vocês imaginam. Ou seja, eles veem televisão com a gente, participam da nossa reunião, isso tudo. De vez em quando a gente está sentado ali, o cabelinho não começa a ficar em pé assim, estou olhando para cá para dos médicos, né? Eles sabem disso. Vocês também, certo? Mas eles mais, né? Levanta cabelinho, a gente sente logo isso. Então eles estão participando ali, convivendo. Por isso que é importante a gente implantar o Evangelho no lar. A gente vai fazer a leitura, vamos dar assistência àqueles que nos precederam à volta à pátria da verdade. Eles continuam ligados a nós. E se eles tiverem dificuldade, isso vai ser uma ferramenta importantíssima para que eles se esclareçam e possam se libertar, não é verdade? Para não ficar preso aquele vínculo, né? Então o Adão Nonato fala disso, dos obsessores. Sabe o que o Adão Nonato diz que os obsessores são? São os nossos personagens trailers. Boa colocação, não é não? São eles que nos treinam, que nos testam, principalmente os médicos. Então é isso que a gente tem que estar tomando cuidado. Lá na minha região, Jacarepaguá ali, uma das casas que tem lá, não vamos falar o nome que não vale a pena, né? Não é o objetivo nosso, o objetivo é a experiência, né? Um dos médicos não vai aqui nenhuma crítica a irmãos que façam uso ainda do tabaco, certo? Eu fui um que larguei dentro da doutrina espírita, certo? Já perdi a conta dos anos que isso se foi. Então, vamos atentar para o exemplo que existe na casa espírita. Então, esse irmão, ele vivia querendo parar de fumar e não conseguia. Até porque ele estava sendo preparado para trabalhar na casa espírita. E os espíritos dando orientação a ele: olha, o trabalho que eu fui realizar, você não pode estar usando o tabaco, vai diminuindo, né, até conseguir se livrar. E não adiantava. A historinha do armário, na escadinha, caiu a caixa, foi só você chegar, caiu a caixa, né? Então o que ele fazia? Ele jogava a culpa para o obsessor. Não, mas o obsessor não me larga, eu não consigo largar um cigarro por causa dele. E era sempre assim. Toda vez o dirigente da casa espírita escutando essas abobrinhas. Que o obsessor, e tome de passe, tome de atenção, tome de tudo para ele. Bom, um belo dia ele sai de casa, animado, vai para o trabalho, pega o carrinho dele, tá. Quem se materializa no banco do carona? O obsessor se materializou. Essa história é verídica. Ele se materializou e ele já se exasperou logo, tá vendo? Não consigo me livrar de cigarro por causa de você. Você não me larga. Eu não consigo sair dessa agonia, desse vício. O obsessor chega para ele e diz: olha, com as tuas vindas da casa espírita, eu já larguei de fumar tem 2 anos. É bonito, né? Quer dizer, ele ia para a casa espírita, levava o obsessor. O obsessor foi se doutrinando e ele ficou na mesma, né? Está aí, ó. Há 2 anos que o obsessor já não usava mais o tabaco. E ele jogando a culpa em cima do obsessor. Mais fácil, né? Então, vocês estão vendo o que é a reforma? A reforma é isso aí, é coisa cotidiana que acontece conosco, dentro da casa espírita, dentro do trabalho. É preciso trabalhar isso. Porque nós, como seres humanos, a gente está sempre buscando provas. A gente quer prova. A gente quer sempre prova. Né? Prova. Aí, vamos a outro colega do Chico, Henrique Rodrigues.
psicobiofísico, amigão do Chico, trabalhador, não sei nem se ele já ainda está vivo, mas um trabalhador assíduo, né? Com trabalhos de regressão de memória, né? E existem trabalhos significativos desse irmão, e o convívio com todos aqueles que conviveram com o Chico. E ele diz o seguinte, mais uma vez, sobre a questão do tabaco. Prova, todo mundo quer prova. O que ele diz? Prova não adianta de nada. O que adianta é conscientização. Agora vamos atentar bem para isso. A gente não abre o Evangelho sempre? Não lê? A gente acha que as lições ali são maravilhosas, né? Mas quando chega na hora de pôr em prática, aí a gente começa a coçar a cabeça. É o teste. Acho belo, é bonito, é maravilhoso, é por aí, mas não consigo fazer ainda. E é aquela grande luta nossa interna, né? É saber o que tem que fazer e ainda não está conseguindo fazer. É a briga, é o interior. Isso é que é a reforma. Entendeu? Então é aquela briga constante. Não é com o exército. A pior batalha que tem é a nossa, interior, nós próprios. Por isso que a reforma íntima é importantíssima e sem ela a gente não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a realidade. Então temos que trabalhar isso muito positivamente. E Henrique Rodrigues fala exatamente disso. Quando você está conscientizado, é outra coisa. Você tem domínio sobre a situação. Você já se conscientizou. Aquilo ali não vai te levar mais a fazer nada o oposto. Você está conscientizado daquilo. Não é uma palavra que a gente usa muito? Consciência ambiental hoje. As coisas do meio ambiente. É preciso o quê? Conscientizar. Porque conscientizou, acabou. Agora, conhecer é uma coisa. Você conhece, acha bonito e tudo, mas você não faz. Agora, conscientizar, você já não faz mais. Não é isso? Então, Henrique Rodrigues diz o seguinte: se prova a valência de alguma coisa que ele não acredita em prova, ele acredita em conscientização. Os médicos não fumariam. Verdade? Disseca cadáver, sabe o que é um pulmão do fumante, e tem médico que continua fumando. Então ele tem o quê? A prova. A prova está ali na frente dele, mas ele não está conscientizado. Está vendo? Então não se penitencie de não estar realizando ainda o bem. Todos nós estamos no caminho, gente. Nós não temos que estar nos torturando por isso. Vai chegar a hora que a gente vai estar fazendo. Vamos estar conscientizados agora. Para isso eu tenho que fazer a reforma. Se eu não fizer a reforma, eu não vou chegar a lugar nenhum. Né? Como estamos de tempo? Então, olha só. Uma historinha do Henrique Rodrigues para você. Um casal vive harmoniosamente bem com o filho durante os 14 primeiros anos de vida dele. Quando chega no 15º, uma aversão patente quanto ao pai e quanto à mãe, inexplicável. Consultório do Henrique Rodrigues. O contato com outros irmãos levam até lá. E o Henrique Rodrigues faz uma primeira sessão, conversa com os pais primeiro, depois conversa com o rapaz, e o rapaz é levado à regressão de memória, exatamente para poder se investigar a causa daquilo ali. E nessa investigação de jogar ele para trás, quando chega lá na época da gestação, aparece uma coisa significativa para o Henrique Rodrigues. Ele bota para trás e ele começa a dizer assim: eles vão me matar, eles vão me matar. Aí ele vai um pouquinho mais para frente: eles vão me matar. Mais
um pouquinho para frente, eles agora não podem mais me matar. Olha que coisa significativa. Aí vai ser, chama o casal para conversar. Tem que ter uma explicação para isso. Né? Aí o casal vai para lá. Ele é um médico, ela é uma enfermeira. E eles resolveram viver a vida sem filhos. Viver a vida. Né? Gozar a vida, as sensações. Esse era o plano do casal. Ela, uma enfermeira chefe, e ele, um médico do hospital. Não veio a reza. O que deu? O sinal de quê? Gravidez. Não estava nos planos desse casal a gravidez. Está vendo a explicação aí? Agora vamos à historinha. Ele, por ser um médico conhecido, fala com os colegas, ajusta tudo para quê? Pela boca. Vai levar ela para a clínica, tranquilamente, os amigos vão cuidar da situação. Ocorre o seguinte, o plano espiritual sabe o que faz. Ele pega o carro, vai com ela, sofre um acidente no caminho. Ele tem a bolsa escrotal perfurada quase, e isso ia trazer problemas para ele. Ela com as duas pernas fraturadas, internada no hospital, e com isso não se pôde mais esconder a gravidez. Daí o menino falar, eles vão me matar, está no caminho, certo? Eles agora não podem mais me matar. O acidente. Vocês estão vendo como são as coisas? Como são os dramas espirituais? Como as coisas acontecem? Como a gente tem coisas mal resolvidas? Daí a aversão. Melhorou bastante depois do tratamento com o Henrique Rodrigues, o relacionamento desse jovem com os pais. Mas ele se dava muito melhor com uma avó, se não me engano materna, do que propriamente com os pais, porque essas marcas são muito fortes. Entendeu? Ele se sentiu o quê? Rejeitado. Então, meus irmãos, reforma íntima é isso aí. Contamos aqui algumas experiências de vida muito significativas. Cada um de nós aqui tem a nossa história. Cada um de nós tem coisas mal resolvidas. Precisamos resolvê-las. E uma coisa, hein? O Pai Misericordioso nos botou nessa encarnação agora, mas não está dando a carga toda para a gente não, hein? O mais difícil fica para depois, porque a gente tem que se preparar primeiro. Não é assim? Ele não bota carga pesada que a gente não possa suportar e carregar. Né? Então vamos encerrar com uma questão. Eu recebi esse texto pela internet, muito bom, muito dinâmico. Né? E a gente vai ler esse texto para vocês para fazer o fechamento do nosso estudo. Então, reforma íntima é para já. Trabalho, o próprio trabalho na casa espírita já é uma reforma que a gente está fazendo. Então, aos médios, continue determinados para isso. Aos assistentes, movimentem os seus recursos para isso, para que nós possamos ter a casa harmônica, o trabalho fluindo e verdadeiramente a boa assistência dos bons espíritos novamente. Sozinhos não somos nada. E não somos mesmo. Né? Simplesmente olhe ao seu redor. Veja quantas pessoas formam um todo. Agora, imagine uma pessoa sozinha em uma escola. Se uma banda tivesse só um integrante. Se uma festa de aniversário tivesse só um convidado. Agora pense como o mundo seria sem graça se girasse apenas ao seu redor. Nós nascemos, crescemos,
e vivemos para que juntos, com outras pessoas, possamos formar um todo forte, pois sozinhos somos apenas uma pessoa fraca, como um simples fio fácil de quebrar. Mas quando juntamos vários fios, ficam fortes e dificilmente se quebram. Neste mundo não existe eu, mas sim nós, porque querendo ou não, dependemos de outras pessoas e às vezes elas dependem de nós. Somos todos iguais e não temos o direito de excluir ninguém porque tem algum problema, pois o problema maior é ficar sozinho. Por isso, vamos fazer o possível para convivermos harmoniosamente, pois somos o que fazemos, agimos, falamos e temos o mundo todo à nossa volta. Prestando atenção em nós e nos apoiando, seremos melhores. Assim, consequentemente, teremos uma sociedade melhor, pois a união fortalece a luta por justiça social, a busca por um mundo mais justo e mais fraterno é responsabilidade de todos. Como diz o ditado, a união faz a força. Então, se liga, fera, você sozinho não é nada. Ao FEIC, à direção da casa, e já nos postamos aqui com o nosso irmão Anselmo. Sempre que houver oportunidade, nós estaremos aqui com vocês. Uma grata satisfação. Obrigado, Kleber. Como o Kleber falou, na realidade, nós estamos aguardando a pergunta de vocês e gostaria muito de ouvi-las. Não deixem para amanhã, que amanhã eu não respondo, não. Até porque vocês perceberam que alguma dessas propostas colocadas aqui pelo nosso irmãozinho hoje tem sido tema recorrente dos nossos estudos, principalmente do Evangelho. Então, fica a oportunidade de vocês questionarem o irmão que não tem estado conosco, é uma presença inicial na casa, para vocês perceberem que está se praticando fora do nosso meio, pelo menos da nossa casa. Então, está aberto a vocês. Eu só pediria que fosse questionar, fizesse através do microfone, uma questão de registro na gravação. Prazer, irmão, meu nome é Márcio. Pois não, Márcio? Lá no comecinho que o irmão estava falando que se passar na China e tiver um espírito que for, né, assim, a sua rara, ele vai me seguir, lógico, é evidente. E se tiver um espírito que não vou na cara dele. O que vai acontecer com esse espírito? Se ele não for com a nossa cara, certamente ele vai nos acompanhar. Agora, se ele não simpatizar conosco e tiver uma intenção de nos prejudicar, porque isso pode acontecer, aí o que ocorre? Já começa um processo de obsessão. Que a gente tem a obsessão em 3 degradações. A obsessão simples, que é essa aí. Eu estou andando na rua, o espírito simplesmente vai e me acompanha. Não importa a intenção dele, pode ser boa ou má. Certo? De repente ele está me acompanhando para mim trazer ele para a casa espírita. Quando eu estou vindo para a casa espírita, ele vai ser atendido. A espiritualidade já coloca ele ali no caminho. Né? Aí a gente traz. Olha o tabagista lá. Há 2 anos eu já larguei de fumar. Certo? Então o que acontece é isso aí. Então isso é uma obsessão simples. A fascinação, que já é o segundo processo, já é um processo mais complicado. Por quê? O fascinado, ele não aceita a sugestão de ninguém. Ele acha simplesmente que ele está certo. E os espíritos embusteiros aproveitam muito disso para continuar a sua persistência num processo obsessivo que já está implantado. Né? Não é igual a simples. Que a simples a gente vem na casa espírita, o espírito é atendido, de repente a gente vai para casa e ele já não está mais conosco. Né? Agora a fascinação já é um processo grave. E depois tem a subjugação, que aí já é um processo bem mais grave, né? E a pessoa, quando chega num processo desse, raríssimas vezes no caso espírita consegue reverter o processo.
Aqui o pessoalzinho aqui que está sempre participando conosco, nenhuma? Não? Boa noite. Sabe o que é? É que meu marido, ele perdeu o pai e o irmão. Ele não para de falar o nome do pai e do irmão lá em casa. Então, quando eu sinto assim, quando meu marido chega, ele chega assim carregado, entendeu? Antes dele chegar em casa, eu já sinto aquela má influência. Uns arrepios. Olha só, Será que é por causa de tanto ele chamar o pai e o irmão? isso é um fator que agrega para isso. Mas a gente tem que avaliar a situação dele, né? A casa espírita tem que avaliar de uma maneira mais ampla, não pode se restringir só a isso. Uma das ferramentas importantes é você fazer oração, pedir a ele mesmo que ore pelo pai e pelo irmão, em vez de ficar puxando eles pelo pensamento, entendeu? Trabalhando isso, agora você também pode fazer essa ajuda, fazendo prece, fazendo oração, pedindo para que eles sejam encaminhados, entendeu? Para ver se melhora o processo dele em casa. Não melhorando, provavelmente não está agregado só a esse fator, poderá estar agregado a outros, até mesmo da vida dele em particular com outro ambiente que ele frequenta. Isso é fato. E aí? Mais alguém? Bem, Kleber, eu quero te agradecer. Na verdade, eu vou deixar um encerramento para o presidente da casa, mas antes eu gostaria de deixar registrado esse trabalho que nós estamos fazendo, os irmãos, principalmente os médicos da casa, já têm observado nas minhas falas, com relação a esse trabalho de reforma íntima. Nós começamos simbolicamente esse trabalho e para mim isso registro é importante. No ano passado, com a nossa irmã Fernanda, quando ela esteve aqui falando de humanização da casa espírita. Aquela palestra para mim é um marco no sentido de simbolizar o que nós estamos propondo em termos de transição e modificação para o comportamento desta casa. E quando eu falo da casa, eu estou falando daqueles que a sustentam, aqueles que promovem os trabalhos da casa e aqueles que frequentam. Passamos no início desse ano, a nossa primeira apresentação, e eu falei naquela época que o que precede o trabalho do nosso irmão Kleber hoje foi aquela apresentação feita pelo nosso irmão Marcelo, que falava de tolerância e bondade. Lembram disso? Então todos esses temas se encaixam, porque tolerância e bondade são ações das nossas atitudes, são coisas do nosso dia a dia. E o que ele está propondo, o que ele trouxe para a gente é justamente isso. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Como é difícil isso, principalmente, e ele trouxe um ponto hoje que eu comentei no estudo do Evangelho da semana passada, que é a questão daquilo que entra na nossa casa, independente de você querer, porque vem pela mídia. É uma imposição muito forte, principalmente hoje, quem está no processo de educação sofre muito mais isso, porque tem de frente para as suas crias, os seus filhos e filhas, uma imposição de hábitos e costumes que não necessariamente são seus da família, mas da sociedade, e que você acaba assumindo como sendo uma coisa normal, algo que não é. Mas enfim, Kleber, muito grato, te agradeço muito, espero poder contar com você inúmeras vezes nos trabalhos desta casa. Como te falei antes, é um propósito de trazer sempre para essa casa irmãos que estejam professando ensinamento, conhecimento, em casa com irmãs, para que os irmãos aqui, os nossos e aqueles que frequentam a casa, encarnados e desencarnados, possam perceber o que é que nós estamos fazendo em paralelo aos irmãos que estão praticando o ensinamento de Deus nas outras casas com irmãs. Obrigado. Eu vou deixar agora a nossa irmã Dulce, que ela vai fazer o encerramento. Obrigado. Bem que agradece, sensibilizado mesmo a sua presença. Foi muito proveitoso. Pouco que eu cheguei aqui já deu para acrescentar muito no meu ego. A gente sempre procurando melhorar. Eu sei que a gente nunca consegue melhorar totalmente. É só Deus, só Jesus, né? Mas vamos sempre procurar seguir o caminho dele, sempre procurando as pessoas certas para trazer na nossa casa. Muito obrigada mesmo. Nós é que agradecemos a casa por essa lembrança significativa da comunidade, da fraternidade espírita cristã. E meus irmãos, o que vocês precisarem do Kleber e que tiver ao meu alcance, já falei para o Anselmo, estou falando para a direção da casa, é só me ligar, convidar, agendar o dia e o Kleber estará aqui de braços abertos. Um beijo no coração de todos. Obrigado.